Você aí atrás provavelmente já deve ter ouvido essa voz. Eu vim limpar a piscina. Quer que eu seja mais claro? Tem um tolete boiando lá. E você aí atrás provavelmente já deve ter visto esse desenho. Ah, eu não entendo, Shrek. Por que você não deu uma de monstro neles, sabe? Estrangular, prender no castelo. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos conhecer a carreira do ótimo Mário Jorge, um dos dubladores mais legais que nós temos, com uma das carreiras mais legais e com uma das vozes mais únicas da dublagem brasileira. Ninguém aqui quer escutar sua flatulência. Se tivesse no meu tamanho real, a vaquinha aqui morreria assustada. A gente já chegou. Sim, galerinha, hoje no nosso quadro Mestres da Dublagem nós vamos nos aprofundar na carreira do dublador Mário Jorge, dublador, diretor, narrador do Big Brother, um cara espetacular que tem uma carreira muito legal, mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir nosso Instagram, que é @comentarionerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo, de memes, e abro enquetes e perguntas pra vocês lá. Então, chega de enrolação e antes de começar o vídeo, obviamente, eu quero lembrar que tem dois videozinhos na descrição que foram utilizados como base para esse vídeo. Um é uma entrevista que ele deu pro podcast do Cláudio Galvão, que é uma entrevista espetacular, que eles falam de várias coisas da carreira dele, e o outro é uma participação que ele teve no The Noite, que também foi uma entrevista com Danilo Gentili. Então, chega de enrolação e vamos conhecer a carreira do ótimo Mário Jorge. Mário Jorge Ferreira de Andrade nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de fevereiro de 1954 e ele atualmente é acreditado como ator, dublador, diretor de dublagem e também a voz atual do Big Brother Brasil, tanto das provas quanto dos conteúdos exclusivos que eles têm. E o dublador Mário Jorge, nesse ano, está completando 45 anos de dublagem. Sim, ele está há 45 anos na dublagem brasileira. Mas antes da dublagem, obviamente, ele começou em uma outra profissão. E essa profissão, obviamente, foi no cinema. Seu tio era o diretor de cinema italiano Alberto Pierlazzi, que inicialmente deu uma oportunidade de trabalho para o Mário. E essa oportunidade de trabalho, obviamente, era aquele primeiro trabalho que quase todo mundo tinha antigamente, que era office boy. Nessa época, Mário Jorge tinha 13 anos de idade. No ano seguinte, ele já estava atuando como assistente de montagem e alguns meses depois, ele já tinha virado assistente de direção do seu tio. E foi como assistente de direção que o Mário Jorge se encontrou no seu primeiro grande projeto da sua vida, no seu primeiro grande trabalho, naquele trabalho que ele particularmente adorou. Inclusive, Mário Jorge foi assistente dos principais diretores da cena de cinema nacional, e um deles foi Carlos Imperial. Carlos Imperial teve uma importância muito grande ao longo da carreira do Mário Jorge, inicialmente por o convidar para dirigir o seu programa ao vivo na TV Tupi. Esse programa rivalizava com nada mais nada menos que o programa do Chacrinha, mas era um programa que não estava indo bem de audiência e estava sendo muito criticado. Carlos Imperial convidou o Mário Jorge para sua primeira direção, que era dirigir esse programa ao vivo. O Mário Jorge viu uma grande oportunidade, assumiu, reformulou o programa todo, inclusive contratando novas bailarinas e mudando toda a forma de se fazer o programa, e o programa foi tão sucesso, mas tão sucesso, que chegou a bater a audiência do próprio rival, que era o programa do Chacrinha. O sucesso desse programa foi tanto que o Silvio Santos acabou comprando e depois de um tempo esse programa acabou meio que acabando. Ah, e uma curiosidade sobre a vida pessoal do Mário Jorge. Nesse programa que ele acabou dirigindo, do Carlos Imperial, ele acabou reformulando e chamando novas bailarinas. Uma dessas novas bailarinas era Mônica Rossi, dubladora que ele casou, inclusive teve uma filha, que é a Carol, que também foi dubladora, que também é dubladora, ou seja, uma família de dubladores. E o Carlos Imperial ainda continuou ajudando, digamos assim, a carreira do Mário Jorge quando ele conversou com o Ronald Richter, que comentou que estava recrutando novos dubladores. Ele queria novas vozes para a cena da dublagem, porque ele tinha falado que estava precisando de novos atores. E outro ponto também é que estava rolando uma greve dos dubladores, então eles estavam precisando dar uma espécie de reformulada, chamando novas vozes. Carlos Imperial, na hora, lembrou do Mário Jorge e até contou uma mentirinha falando que ele conhecia uma pessoa, que era o Mário Jorge, que era um excelente dublador, que inclusive o Mário Jorge falou que ele não tinha experiência na dublagem na época. Foi então que o Carlos Imperial arrumou um primeiro teste de dublagem para o Mário Jorge lá nos estúdios da Herbert Richards.
E esse teste, o Mário Jorge acabou sendo dirigido pelo Ennio Rodrigues. Segundo o próprio Mário Jorge lá no podcast do Desfoque, esse primeiro teste, o primeiro contato dele com o estúdio de dublagem foi tenebroso, ele acha que ele fez um trabalho horroroso. O Ennio Rodrigues acabou chamando o Mário Jorge para conversar depois do teste e o Mário Jorge quase que tinha certeza que ele ia ser esculhambado e que o cara ia falar que ele fez um péssimo trabalho. Só que o que rolou foi totalmente ao contrário. O diretor Ennio acabou falando que o Mário Jorge era um puta dublador e que tinha sim um ótimo futuro, inclusive o indicou para ser contratado pela Herbert Richards. Era uma coisa horrorosa. Aí eu entrei na sala, fiquei esperando a humilhação, né? Aí o Ronaldo perguntou, e aí, Ennio? Falou, contrata que o cara é foda. E aí que vem uma curiosidade legal sobre a carreira do Mário Jorge. Menos de uma semana depois dele ser contratado, ele já foi recrutado para dublar um protagonista. Isso porque os atores e dubladores da época que estavam na cena da dublagem já eram vozes conhecidas e vozes, digamos que mais maduras. O Mário Jorge, quando entrou na dublagem, ele era uma voz jovial de verdade. Então todos os atores que estavam surgindo ali nos anos 70, 80, que ainda não tinham dublador, acabaram indo para o Mário Jorge dublar. Nesse caso, alguns atores que o Mário Jorge dubla até hoje são o Ed Murphy e o próprio John Travolta. E o Mário Jorge acabou nesse período meio que se tornando um talismã da dublagem, ou seja, quando surgiu um personagem, um ator novo para ser dublado, alguns diretores lembravam dele e ele começou a trabalhar como nunca, e até ele brinca, né, no podcast do Desfoque que ele começou a ganhar um dinheiro que ele nunca imaginou ganhar. E como eu falei para vocês, um dos trabalhos mais marcantes, né, que o dublador fez foi quando ele começou a dublar o Ed Murphy, ator que ele dubla desde o primeiro filme. Inclusive, uma curiosidade que ele já falou algumas vezes é que o Ed Murphy, né, quando fez o Professor Aloprado, que é um dos maiores clássicos dele, ele analisou várias dublagens feitas ao redor do mundo e o próprio Ed Murphy considerou a dublagem brasileira do Mário Jorge a melhor do mundo. E uma curiosidade que ele revelou lá no podcast do Desfoque também foi que no clássico Príncipe de Nova York era para ele ter dublado o ator. Porém, o Valdir Santana acabou fazendo um esquema lá e acabou tirando ele da dublagem. Inclusive, eu vou botar o trecho dele aí pra vocês verem, dele mesmo explicando o que aconteceu. Ele era diretor de um estúdio chamado VTI. E chegou o Príncipe Nova York. E ele queria dublar o Príncipe Nova York. Então ele falou pro dono da VTI que eu não tinha condição de dublar porque eu tava muito enrolado. Que isso, é mesmo? Mas e Então, era de verdade? Na época eu dirigia a TV Colosso. Claro que não. Aí eu sempre arrumava um tempo. Eu dirigia a TV Colosso de madrugada, de noite. Sempre começando 9, 10 horas da noite. Não atrapalhava nada. absolutamente nada. Ah, e uma outra curiosidade ainda envolvendo o Mário Jorge e o Ed Murphy. No Professor Aloprado, o Ed Murphy interpreta 8 personagens. Todos foram dublados pelo Mário Jorge, inclusive naquela icônica cena que a gente tem, né, do jantar, que é uma das cenas mais divertidas que tem no cinema, o Mário Jorge dubla literalmente todos os personagens. Fiquei com calor de contar essa história. Vai pocar que nem pipoca. Pá! Vocês dois vão se casar aqui ou em Chicago? Ah, e uma curiosidade final aí pra selarmos com chave de ouro é que o Mário Jorge quase conheceu o Ed Murphy e quase ficou na casa do Ed Murphy. A Fox tentou fazer ali um trâmite pros dois se encontrarem, só que infelizmente pela agenda muito cheia do Ed Murphy isso não aconteceu e nós torcemos para que isso um dia role. Além de um ótimo dublador, um dublador espetacular, o Mário Jorge também é conhecido por ser um diretor de dublagem muito bom. Fato curioso é que logo 5 anos depois dele ter começado a dublar, ele já estava dirigindo, ou seja, um jovem dublador já estava ingressando na direção, inclusive quem colocou ele para começar a dirigir lá nos estúdios da Herbert Richards foi o próprio Herbert Richards. Todo mundo estava vendo potencial no Mário Jorge e todo mundo estava certo. Quem acompanha aqui o canal sabe que é meio raro os dubladores revelarem os personagens favoritos que eles já dublaram. Porém, o Mário Jorge já revelou. No caso, é o personagem João da TV Colosso. TV Colosso que ele dirigiu a dublagem desde o início. Isso depois que o Orlando Drummond indicou ele para ser, né, o diretor de dublagem e o recrutador para o próprio Boni. O Boni da Globo, muito conhecido, estava começando alguns projetos, né, para focar no público infantil. O Orlando Drummond viu ali que o próprio Orlando Drummond não tinha muito a ver com a produção e ele na hora lembrou do Mário Jorge, o indicou e o Mário Jorge literalmente amou trabalhar em tudo e amou trabalhar na TV Colosso. E outros 2 personagens que são muito marcantes da carreira do Mário Jorge, ele revelou que são os personagens que são mais queridos
conhecidos pelos fãs, aonde ele é mais lembrado, são dois personagens de animação e dois personagens muito icônicos. Primeiro, obviamente, o burro do Shrek, que além de tudo tem o seu áudio original sendo feito pelo Ed Murphy, e o Mário Jorge até brinca que ele se vê muito no burro do Shrek. Outro personagem de animação que ele até se surpreende, que até os dias de hoje é muito lembrado, é o icônico Mushu da Mulan, que pra mim é um dos personagens da Disney mais legal que a gente tem das animações de 2D, e obviamente foi eternizado pela dublagem do Mário Jorge. E mais uma palhinha de um personagem aí que ele dublou e que ele diz que deu uma cara dele no personagem, é o personagem Matt do Carros, que ele disse que na versão original, quando ele foi ver, era um cara muito capial americano, aqueles redneck muito, com a voz muito esquisita e muito turbulenta, e quando ele viu, ele tinha acabado de voltar de Minas Gerais e ele fez um personagem mineirinho, tanto que se você perceber, o Matt tem um sotaque mineirinho e até brinca com isso, e essas todas as dublagens são espetaculares. Botar ele mineirinho e com a vozinha não tem nada a ver com isso. Aí eu fiz: meu nome é Mate, de tomate, mas sem o tô. Entendeu? Então eu fiz essa vozinha pra ele e o presidente da Disney disse que foi a melhor dublagem do mundo. Beleza, falamos da carreira do Mário Jorge Andrade, demos uma pincelada. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu indico pra vocês o podcast do Desfoque, né, que é o podcast do Cláudio Galvão, que tá na descrição, e também a entrevista que ele deu pro Danilo Gentili, que ele fala da carreira dele. E agora vamos pra aquela parte que todo mundo ama, que é o nosso final do vídeo, onde a gente relembra as principais dublagens que o dublador fez, e vamos começar pelos atores. E vamos àquela parte que nós adoramos, que é quando a gente lembra das principais dublagens feitas, né, pelo dublador, e vamos falar dos atores que o Mário Jorge dublou, começando obviamente pelo John Travolta. Andy, eu não quero que você fale assim. É claro que não. É apenas o começo. Outro ator famoso de Hollywood que ele dublou uma série de filmes muito conhecida, que é a Vovózona, é o ótimo Martin Lawrence. Você tá com problemas? Alguma coisa que queira contar pra vovó? Oh, é fita adesiva! Também foi o Mark Hamill em várias produções do Star Wars, dublou o ator Michael Sheen, dublou duas produções do Tom Hanks, também foi o Anthony Stark e dublou o Bruce Willis. Metade mortal, metade imortal. Esse assunto é muito sério. Eu vou me casar. Eu fico muito feliz por você. Coloque meu nome em todos os seus 6 filhos. Porém, como eu sempre deixo pro final, obviamente que a minha dublagem favorita de ator do Mário Jorge não tem como ser outra, é o Ed Murphy, porque o próprio Ed Murphy disse que ele é o melhor dublador ao redor do mundo, então não tem como ser outro. Não sei o que ensina pra eles, mas esses caras não são policiais comuns. Falou? São super policiais. A única coisa que falta pros dois é a capa. Falamos dos atores, agora temos que falar das animações. Como eu falei pra vocês, o Mário Jorge é muito conhecido por dublar o Matt nas animações do Carros. Meu nome é Mate, que nem tomate, só que sem o tô. Outro personagem de animação que ele dublou em várias produções e se eternizou foi o Mushu. Simulou a salvação da serpentiana à sua frente, pois fui enviado por seus ancestrais para ajudá-la em sua farsa. Também foi o dublador do Fred Jones em algumas produções do Scooby-Doo. Agências de detetives Scooby-Doo ao seu serviço, por qualquer 25 pratas por dia. Dublou tanto o personagem Krang quanto o Michelangelo nas Tartarugas Ninjas de 1987. Tartaruga, eu prefiro explorar a superfície de uma... Foi o dublador do Porco-Espinho na ótima animação O Cão e a Raposa. Eu estava observando. Pode vir pra minha casa se quiser. É muita gentileza sua. Foi o ótimo dublador do Tio Avô na ótima animação do Tio Avô. Pessoal, estou precisando de ajuda. Socorro! Socorro! E dublou o personagem Zipper na animação O Gato em Nossa Turma. Levar o carro freio até lá enquanto a turma dorme. Engatá-lo no trem e ele nos levará até o mar. E obviamente, como eu vou deixar pro final, não tem como não ser o burro do Shrek, a minha dublagem favorita de animações do Mário Jorge, porque é uma dublagem espetacular e é ele dublando um personagem que, cara, tem que ter filme solo dele. A gente teve Gato de Botas 2 e como eu quero um filme solo do burro do Shrek. Todo mundo adora bolo e tem camadas. Sabe do que todo mundo gosta? Pavê. Já conheceu alguém que você falasse, ei, vamos comer pavê? E ele dissesse, céus, não gosto de pavê. Então é isso, esse é o nosso Mestres da Dublagem dessa semana, falando da carreira do Mário Jorge, ótimo dublador. Lembrando que na descrição tem o vídeo do canal do Desfoque, tem também o vídeo do Danilo Gentili e tem o Instagram do Mário Jorge se você quiser acompanhar um pouco mais da carreira dele. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito, seguir nosso Instagram que é @comentário nerd e lá eu mantenho vocês mais atualizados que eu estou produzindo e comenta aqui embaixo outros atores que vocês querem ver aqui
aqui no nosso Mestres da Dublagem. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.